Bem, amigos, hoje quero começar falando a vocês sobre o sermão, e como vocês sabem, eu sempre faço um sermão de trás para frente, porque aí eu consigo ver algumas nuances que nunca tinha visto. Um sermão sobre Raabe e a salvação que Cristo está dando para vocês. Hoje, você vai perceber que Raabe, ela é uma prostituta e ela cometia alguns erros ali na sua vida. E você vai perceber ao longo da história que muitas das coisas que acontecia com Raabe também são paralelas com as coisas que acontecem conosco. Muitas das coisas que Deus fez a Raabe, Deus também faz a nós, porque às vezes nos afastamos do Senhor e do seu plano de salvação. Por isso, o texto que quero compartilhar com vocês encontra-se em Josué capítulo 2. Eu vou falar sobre o capítulo inteiro. Josué capítulo 2 começa dizendo o seguinte: Espias mandados a Jericó, Raabe, de Cetim enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze-o sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse: É verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, tendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles, depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fez subir à eira e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao voaz do Jordão. E havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Bem, vamos parar por aqui. Raabe, ela estava ali, ela tinha sua prática pecaminosa de prostituta, ela recebe ali aqueles homens, eles contam a história para ela e ela os guarda. A iniquidade daquela cidade, irmãos, era tamanha, a iniquidade daquele povo, e os amorreus estavam ali cheios, com a sua iniquidade chegando aos céus. O pecado de Canaã era semelhante ao pecado de Sodoma e Gomorra. E a terra pré-diluviana também era uma terra que estava com estava com muita dificuldade. A terra pré-diluviana tinha muita pecaminosidade, por isso que Deus a destruiu. Agora, quando olhamos a cidade de Sodoma e Gomorra, ou a cidade de Raabe aqui, Jericó, Raabe vivia em meio àquela situação ruim, igual a Sodoma e Gomorra, igual a Canaã, que estava em pecado, e igual ao pecado dos amorreus. Parece que estamos vivendo em dias difíceis também, em que as pessoas estão invertendo aquilo que é correto para aquilo que é mal. Eu me lembro, e eu nunca vou esquecer daquela mulher que estava orando próximo a uma clínica de tirar bebês da barriga. Ah, e aí aquela mulher não falava nada, ela não emitia barulho algum, ela só caminhava ali pela frente. E a clínica sabia, aí mesmo na América, a clínica sabia que aquela mulher estava orando. E aí então mandaram prender aquela mulher, uma mulher que não estava fazendo nada, não estava falando, não estava colocando nenhum cartaz, nem nada, ela só estava orando em pensamento. E ainda assim arrancaram aquela mulher dali. Bem, é um fato, irmãos, de que Raabe também vivia naquela situação, numa situação em que a cidade dela era uma cidade que adorava um Deus falso. A cidade de Raabe era uma cidade difícil porque ela vendia o seu próprio corpo para o seu sustento. Então, Raabe vivia numa situação de pecado. Também ela não conhecia os absolutos da moral.
Então, lembre-se que existem alguns absolutos da moral, e a moral é obedecer a Deus, e ela não o fazia. Também a consciência dela era treinada para o pecado. Tudo girava em torno ali do pecado. Ela não estava levando em conta o que que Deus pensa, o que Deus quer. E tem muitas pessoas que hoje em dia já não levam mais conta do que Deus quer, o que que Deus pensa. Ou vou fazer à vontade, pastor, vou fazer o que eu quiser, não o que Deus quer. Bem, Raabe também era treinada no pecado. A consciência de Raabe, irmãos, era treinada não só no pecado, mas ela não tinha nenhuma revelação de Deus. Raabe estava no escuro. Nenhum padrão absoluto existia em Raabe. Eu já preguei a vocês sobre a questão do padrão absoluto e falei sobre o cristão ser um padrão. Raabe não tinha padrões algum aqui. E por isso ela estava vivendo naquela cidade iníqua e Deus teve que destruir Jericó ali. No último mês que Raabe estava na cidade de Jericó, ela tinha chegado ao conhecimento do único Deus verdadeiro. Os espias foram lá e falaram para ela do Deus verdadeiro. E ela ali é a primeira vez que ela se depara a esse Deus original, verdadeiro. O povo de Deus estava do outro lado do Rio Jordão. Então estava Jericó aqui e o povo de Deus do outro lado do Rio Jordão. Bem, nesse último mês que ela ouve essa mensagem de Deus, ela olha para fora e ela vê, depois do Rio Jordão, que o povo de Deus lá estava. Eles haviam derrotado os dois reis que existiam ali. Então, não somente eles passaram, mas por onde eles passaram, eles haviam derrotado os reis. E aí, então, Raabe sabia, olha, eles estão vindo para cá e vão derrotar Jericó também, novamente. Vão derrotar ali Jericó e eles, já que fizeram isso da outra vez, vão fazer novamente aqui, vão ter vitória novamente aqui. Eles haviam vencido o poderoso Egito, e vocês sabem o que aconteceu com o Egito ali. Eles venceram o Egito, saíram de lá, mas saíram vitoriosos, porque o Egito até hoje não se levanta mais, né? A grande nação que era o Egito, o grande poderio que era o Egito ali, ele até hoje não se levanta. Dizem que é um ambiente sujo, um ambiente nefasto, o Egito. Porém, irmãos, o mar vermelho que eles saíram do Egito, o maná que eles receberam, as roupas que não se rasgaram, a água no deserto, isso era uma mostra de que Deus estava com eles. E Raabe recebe toda essa informação de que eles estavam na presença do Senhor ali. Mais do que isso, através da sua jornada, da sua janela, Raabe, ela podia ver o local de culto como uma coluna de nuvem de dia e de noite aquela coluna de fogo. Imagine só você, uma nação de fora do arraial, olhar ali para frente e ver a coluna de fogo e ver a nuvem ali pairando sobre o povo depois do Jordão. Não tinha como não reconhecer que Deus estava com aquele povo ali. Bem, da sua janela ela conseguia ver isso. Ela sabia que o Senhor era Deus, que o Deus de Israel era verdadeiro. Por isso, quando você olhar um pouco da história de Raabe, você precisa entender, e eu estou dando esse plano de fundo para vocês, para que você entenda o que acontecia naquele momento e o que passava no coração dela e do povo de Jericó. Ela queria ser salva da destruição que viria a Jericó. Ela estaria vendo ali e ela queria ser salva. Porém, isso era mais importante do que a fidelidade ao seu próprio país. Vou falar a vocês aqui, mais importante do que a fidelidade aos partidos políticos que muitos acreditam, mais importante do que a fidelidade ao nosso país. Eu sei que amamos o nosso país e eu, em especial, gosto demais dessa terra que emana leite e mel, né? O nosso país é uma bênção. A América, onde você mora, também é uma bênção. Porém, mais do que isso, a palavra de Deus diz, e o caso dela, ela não amou o seu país mais do que a Deus. Ela cuidou da sua vida. Eu percebo, às vezes, muitos irmãos cuidando muito da vida dos outros e não cuidando da sua própria prole, da sua própria vida. Olavo de Carvalho diz que devemos ter um sistema dentro do sistema. O que ele quer dizer com isso? Sabe como Ellen White declara, né? Ali o remanescente dentro do remanescente.
um sistema dentro do sistema. Nós vivemos dentro de um sistema, certo? O país, as regras, as leis, o dinheiro, as coisas, mas devemos ter o nosso próprio sistema. Podemos fazer para salvar a nossa família? Como podemos fazer para salvar a nós mesmos, mesmo diante de um mundo corrupto, aonde tudo que nós vemos parece ser corrupto e não há uma direção muito certa? Como podemos, então, pastor, salvar a nós mesmos e tirarmos aqueles a quem amamos desse charco de lodo? Bem, Raabe conseguiu isso. E se você entendeu o que essa mulher fez com sua família, você também pode sair do sistema que está nos aprisionando. Porque lembre-se o que Michelson Borges declara: a direita é o arco, a esquerda é a flecha. Então, os dois vão atacar o cristianismo. Os dois serão frontais contra as coisas do Senhor. E se você, querido irmão, não se aperceber disso, é possível que você se perca no processo. É possível que você acabe sendo extraviado no caminho. Por isso, quando lemos a história de Raabe aqui, o mais importante para ela não era a fidelidade política, a fidelidade ali às coisas desse tempo. Eu falo isso a vocês porque nessa última eleição, e teremos eleição aqui, vocês terão eleição daqui a 2 meses, 2 semanas aí, o que tem de irmão falando sobre a Kamala, Trump e essas questões políticas, os irmãos postam no Facebook, os irmãos falam sobre isso. Eu creio que você tenha que exercer, sim, sua cidadania e você tenha que votar em pessoas que são mais alinhadas com aquilo que nós acreditamos. Porém, se o mesmo irmão tem energia para falar sobre isso, para pregar sobre isso, para falar sobre o seu partido político, sobre as suas pessoas, e não tem a mesma energia para falar de Jesus, ele está substituindo Cristo por esse mundo terreno e isso se configurará um pecado. Diferente do que a Raabe fez aqui. Ela parou de pensar mais no seu país, porque, vou te dizer, não haverá solução humana. A solução para este mundo não é uma solução humana. Não seja agente dos partidos políticos, não seja agente das coisas terrenas. Seja agente de Deus nessa terra. Mesmo que as coisas pareçam ser boas, os partidos ganhem, outros percam, e quer que seja aconteça, os seus candidatos ganhem ou percam, se você não criar um sistema dentro do sistema, você irá sucumbir, porque lembre-se que quem vai nos perseguir serão esses partidos políticos que muitos estão votando hoje. Bem, sabendo disso, quero levantar a sua pestana para que você avalie um pouco mais em que você está gastando sua energia. Raabe entendeu muito bem que ela não deveria gastar a energia dela na fidelidade ao país, ou mesmo ao seu ídolo, ao seu Deus ali, ou mesmo na fidelidade ao seu pai e à sua mãe. Ela entendeu muito bem o que era mais importante. Ela sabia que a destruição dessa terra era tamanha. Bem, se Deus, se Jeová entendesse ou estendesse ali a graça, ela seria ali alcançada. A graça a ela foi descansaradamente aceita por Raabe. Ou seja, ela não era uma mulher do arraial, ela não era uma mulher de Deus, ela tinha uma vida em pecado, mas a graça foi tamanha que a alcançou. Você, se fizer um sistema dentro do sistema, a graça o alcançará também. Eu proponho a você que, à luz da história de Raabe, você comece a buscar salvar a sua própria família do que gastar sua energia nas coisas terrenas. Bem, eu ainda também falo a vocês de que, pela boa providência de Deus sobre a história de Raabe, os espias foram até a sua casa, Deus designando, e então eles vão e caem na casa dela. Ela não fez igual a, como é que é o nome daquela outra mulher? Essa mulher, Dalila. Dalila entregou Sansão. Raabe não fez isso. Raabe escondeu os espias. Então, ela guardou com muito cuidado as coisas do Senhor. Mais do que isso, quando eu vejo aqui que ela queria ser salva da destruição, ela faz algumas coisas para ser salva da destruição. Ela providencia ali a casa para que eles fiquem, ao contrário do resto da nação.
ela também estava disposta a obedecer os mandamentos dos embaixadores de Deus naquela região, dos embaixadores do Senhor naquela cidade, que foram aqueles dois espias. Ela queria obedecer isso. Mais do que obedecer à nação que você vive, queira obedecer o Senhor da nação. Queira andar nas leis de Cristo, porque as leis de Cristo são leis superiores. Quem quer que estivesse em sua casa seria salvo. Quando você promete e você quer obedecer às leis de Cristo, querido irmão, e você não abre mão de obedecer às coisas do Senhor, quem estiver dentro da sua casa será salvo por causa de você, como foi o caso de Raabe aqui. Raabe decidiu estar ao lado do Senhor, e então sua casa foi salva por causa dela. Quem quiser que queira ser salva a família tem que se entregar primeiro. Há um ditado que diz assim, ó: quem acorda primeiro salva toda a família. Então, acorde primeiro, jejue por eles, ore por eles, entregue-os, coloque sua vida na mão de Deus. Você, se fizer isso, você vai arrastar os outros. Por quê? Porque você vai criar um ambiente diferente dentro de casa. Este mundo, ele está agendado, irmãos, para destruição. É um fato. Quando olhamos para o mundo está agendado para destruição. Não tem outra solução senão a destruição desse mundo, assim como houve a destruição da cidade de Raabe, Jericó, aquela cidade. De alguma forma, quando eu vejo esse texto aqui, a fim de ser salva, aquela mulher, ela fez de tudo para ser salva ali, de alguma forma, nós devemos chegar àquelas mesmas realizações que ela teve e tomar as mesmas ações que Raabe tomou para ser salva. Ela fez de tudo para ser salva. E o que que ela fez ali que permaneceu a salvação na casa dela? Que o Senhor é Senhor dos céus e da terra. Foi a primeira coisa que eu percebo que ela abriu mão de avaliar e disse assim: olha, Deus é Deus de tudo. Deus é Deus aí na América, Deus é Deus aqui no Brasil, Deus é Deus em toda parte do planeta. Então, que o Senhor é o Senhor dos céus e da terra foi o primeiro item que ela percebeu. E ele é um Deus de bondade. Por quê? Porque a bondade alcançou Raabe ali. Então, Deus era um Deus de bondade. Não pense que Deus é um carrasco que ele vai querer arrebentar com a sua vida. Não. Deus o ama, Deus é bondade, Deus é amor. Se você encontrar o amor e a bondade, vou te dizer, você vai encontrar Deus. Lembre-se que o caminho de encontrar Deus passa pelo caminho da sabedoria. Você lembra que antes de construir a terra, quem foi que Deus chamou para ficar perto dele? Não foi o amor nem a bondade. Deus chamou quem? A sabedoria. A sabedoria foi o arquiteto ali para construir o planeta Terra. Então, ele chama a sabedoria, ela coloca em ordem todas, está lá em Provérbios. Ela coloca em ordem todas as coisas, ela organiza tudo e ele vem com a força da palavra e faz tudo acontecer. Mas quem estava sentado com ele naquele dia era quem? A sabedoria. Então, a sabedoria, ela existe antes da fundação do mundo. Então, busca a sabedoria que você também vai encontrar o Senhor. Por quê? Porque eles sempre andam perto, eles sempre estão juntos. Busque o amor, a bondade, que Deus está sempre por perto. Quando olhamos a história de Raabe, ela entende que Deus é bondade, Deus é amor. Por quê? Porque a alcançou. Também percebo que as formas que ela percebeu ali, o mundo percebeu o que estava acontecendo, é que Deus vai além da sua palavra. Deus mantém a sua palavra. É um fato de que quando os espias disseram ali, olha, você vai estar salva, ninguém vai tocar em você, coloca essa mecha vermelha, aqui, esse pano vermelho na sua porta, todo mundo vai saber. Ou seja, pintar a casa com o sangue do cordeiro, pintar a casa com o vermelho, fazendo referência ao que aconteceu lá no Egito. Se você pintar a sua família com o sangue do cordeiro, o mal é expulso, o mal não entra. Raabe mostra isso pra gente. Bem, ela também percebe aqui que a sua vontade deve ser sempre obedecida. A vontade de Deus tem que ser obedecida, irmãos. Não existe uma decisão. Todo mundo tem um livre-arbítrio, certo? Mas o livre-arbítrio do ser humano é o livre-arbítrio de decidir fazer a vontade de Deus. O livre-arbítrio do inimigo
o inimigo também propõe o livre-arbítrio, é fazer o que você quiser. Mas o livre-arbítrio de Deus é que você decidiu, nesse processo, ou fazer a minha vontade, a vontade de Deus, ou fazer a sua própria vontade, a vontade humana. No seu livre-arbítrio, você decidiu fazer a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é seguir algumas regras, dentre elas, a lei do Senhor, dentre elas, andar na senda do bem, porque você decidiu no seu livre-arbítrio fazer a vontade de Deus. E aqui, quando eu leio a história dela, eu percebo que a vontade de Deus foi obedecida por Raabe. Se você quer a presença do Senhor, se você quer a salvação para sua família, se você quer a salvação para sua casa, se você quer a salvação desse mundo que já está agendado para destruição, então obedeça à vontade de Deus. Raabe o fez. Eu trouxe esse plano de fundo aqui, esse pano de fundo aqui para que você pudesse entender a história de Raabe, um pouco da história de como ela fez para ser salva. Porque se você reproduzir esse modelo na sua própria vida, na sua família, é bem possível que também você alcance a salvação que Raabe alcançou. Quer você também ter essa salvação para si? Quer você também ter salvação para sua casa? Quer você também ter salvação para os seus? Então não esqueça, porque amanhã eu estarei dando continuidade sobre como foi que Raabe fez para ter salvação. Lembre-se que ela declarou que o Senhor é Senhor dos céus e da terra. Esses quatro itens eu estarei abordando com vocês ao longo da semana, porque Raabe chega à conclusão com o conhecimento das maravilhas de Deus, ela chega à conclusão de ver aquele fogo, de ver ali aquela nuvem, de ver ali as maravilhas de que Deus fez, porque o povo de Israel destruiu o Egito, destruiu também os outros reis. O povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, o povo de Israel venceu aí o Sion, Ogog, a Og, né, o rei Og, o maná que era derramado sobre eles, aquela nuvem de fogo, ela viu tudo aquilo e ela declarou: O Senhor é Deus. Hoje eu quero te dar uma tarefa. Olha para trás e veja os milagres que Deus fez em sua vida. Eu tenho meu caderno de milagres, porque quando eu estou cabisbaixo, eu olho para aquele caderno e tenho a segurança de que Deus cuidou de mim no passado, Deus cuida no presente e que Deus cuidará também no futuro. Bem, olha, por favor, um pouco atrás. Para um momento e veja como Deus cuidou do teu filho, Deus cuidou da tua história, mesmo aos trancos e barrancos e às lutas que temos pessoais, Deus foi Deus conosco. É um fato de que o Senhor é Senhor nos céus e na terra. Ou seja, ele manda no céu, mas também Deus manda na terra. Se você chamar ele para dentro do barco da sua história, da sua vida, o barco não afunda. Chama Deus hoje. Olha para o passado e veja como Deus cuidou de você. E peça para Deus se levantar e trazer mais uma vez a vitória que ele fez no passado e que ele faz hoje. Se você quiser essa vitória, lembre-se desses quatro itens que Raabe estabeleceu aqui. Ela acreditou que Deus era Deus, ela acreditou também em sua bondade, ela acreditou que Deus ia manter sua palavra e ela obedeceu ao Senhor. Se você fizer isso, e eu vou ao longo da semana falar a você como foi que ela fez isso daí para que essa bênção acontecesse sobre a vida dela, para que ela fosse salva, não somente ela, mas também sua família, você poderá reproduzir em sua casa. Quer salvar seus netos? Quer salvar seus filhos? Quer salvar sua esposa, seu esposo? Quer salvar seu sobrinho, sua nora, seu genro? Então, salve sua família como Raabe o fez. Porque essa semana você vai ter a oportunidade de entender como ela fez para salvar toda a sua família diante da destruição que viria a este mundo. Que Deus ajude você, que Deus o abençoe e que você se levante primeiro para salvar a sua casa. Nós teremos uma oração. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós também e ore conosco, pedindo primeiro perdão por seus pecados. Não tem condição de chegar a Deus se não tiver perdão. Peça perdão pelos pecados que você lembra, peça perdão pelos pecados que você não lembra. Com a vida limpa e o manto de Cristo agora sobre você, perdoado você está, então você tem poder e autoridade para expulsar o inimigo. Porque tem alguns pecados, tem alguns demônios que só serão expulsos com jejum e oração. Tem algumas nhacas na vida, tem alguns problemas na família nossa que só vão ser expulsos se o Senhor entrar no meio. Então, prepara o caminho como João Batista o fez, para que o Senhor se achegue. Prepare o caminho para que Deus esteja bem.
Lembre-se que sempre oro aqui para que o Espírito Santo sinta-se bem no nosso meio, para que o Espírito Santo sinta-se bem em nossa casa, para que o Espírito Santo sinta-se bem em nossas amizades, com as coisas que vemos e fazemos, porque se ele se sentir bem, nós estaremos aconchegados com a presença da divindade. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Vamos orar, senão eu vou falar muito. Silvia.